máquina de lavar louça enxuta. Adaptei mais um motor, ficou com dois motores para dar mais força, para dar mais potência na água que lava a louça. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais um motor, como eu falei. Então aqui está o motor que já era dela. Aí a água entra por aqui e sai por aqui para a parte de cima. E lá dentro, não dá para quase mostrar pela câmera aqui, ali atrás, ele ia por baixo. Então joga água por baixo ali e joga água por cima aqui. Eu tampei aqui essa mangueira aqui, e esse motorzinho aqui, essa bombinha aqui, é que esvazia a máquina. Na entrada da água aqui, coloquei um T. E coloquei mais uma bomba aqui, mais um motor aqui. Então a entrada da água dessa segunda bomba vem por aqui e sai aqui, que joga a água para a parte de cima. Fiz uma adaptação aqui. Então o que acontece? Agora ela trabalha com um motor com bomba para baixo, que joga água para baixo, e o outro que joga água para cima. Então dá mais potência. Quando era um motor só que jogava água tanto para baixo quanto para cima, agora ficaram dois motores, um só para baixo e outro só jogando água para cima. Então, como não cabia o segundo motor aqui, não tinha como alojar ele aqui, ele não encaixava direito, eu tive que pôr na parte traseira da máquina. Para não forçar o sistema, os esquemas elétricos dela, o que eu fiz? Eu coloquei um relé, uma fonte de alimentação aqui e um relé. Então, eu peguei aqui no cabo de força aqui o cabo de força. Eu liguei um fio aqui e na outra parte do cabo de força, que é esse daqui, ó, ele vem os dois aqui, vem esse marrom aqui e o outro azul lá, que depois ele torna-se preto aqui. Então liguei os dois fios que vão pro motor, eu liguei nos fios de cabo de força aqui que vem da máquina, né? Tem aqui os dois aqui, ó, tem os dois fios aqui, liguei nos dois. Então, e daí vai pro motor, pro segundo motor, só que na metade do caminho eu interrompi porque coloquei um relé. Então esse relé ligado por uma fontezinha de alimentação que eu fiz aqui, com um transformador, e aqui está isolado aqui, mas tem dois diodos aqui, uma fonte de alimentação. Então o que eu fiz? Quando a máquina liga o motor normal dela, que veio com a máquina original, eu liguei aqui a fonte. Então, quando normalmente a máquina liga o motor, eu já vai ligar essa fonte, porque está saindo energia. Os fios estão ligados aqui na entrada desse motor. Já vai ligar essa fonte, que vai atracar esse relé, que por consequência vai ligar o segundo motor. Então o que acontece? Cada vez que ligar o primeiro motor, liga o segundo, e sem forçar o sistema. Eu poderia simplesmente puxar de um motor no outro motor. Mas aí, para não forçar o timer que dá o comando na máquina, para não forçar, não ficar muita carga, eu fiz esse relé. Então o que acontece? Toda a carga fica nos contatos do relé. Agora eu não coloquei aqui, mas ainda vou colocar aqui nesse fio aqui um fusível. Eu vou medir a corrente que passa por essa bombinha aqui e vou colocar um fusível aqui. Se alguma coisa encostar lá que travar, se alguma coisa que encostar aqui que trave essa hélice, então o que acontece? Acontece que daí força e queima o fusível e não vai queimar o motor. Isso é necessário. Eu vou medir aqui para ver quantos amperes dá. Se der aí, por exemplo, uns 5 amperes, eu coloco um fusível aí para 7 amperes, 10 amperes, já resolve. Então vocês vejam aqui que deu mais potência, lava a louça com mais tranquilidade, fica mais limpa a louça.
e não gastei muito, gastei apenas um motor, um relé e uma fontezinha que é um transformador e 2 diodos. E então, e daí tranquilo, né? Não tem problema nenhum. É uma solução para que a louça fique mais limpinha. Pretendo eu mais no futuro construir uma máquina de lavar louça com VAP, para que lave bem limpinho, seja mais potência ainda. Mas por enquanto já ficou bom assim, já está quebrando meu galho aqui com esse segundo motor aqui. Então tem um motor principal aqui e mais um motor aqui. Essa aqui é a bombinha apenas que esvazia a máquina depois que ela termina de lavar a louça ou na hora de enxaguar. Então, recapitulando, o que eu fiz? Eu tampei a saída da água aqui para cima da máquina e fiz um T aqui na entrada da água, da bomba que joga água para esvaziar a máquina, e alimentei a entrada do motor, do segundo motor que eu coloquei, segundo motor de bomba, né? E daí aqui ó, eu fiz saindo a água para cima. Então aqui que sai a água para cima da máquina. Então esse segundo motor aqui joga a água apenas para cima. Também eu tampei aqui, ó, essa outra entrada que ela tinha. Cada motor tem 2 entradas, que seriam uma para baixo e uma para cima. Mas cada um agora ficou com uma saída fechada. Então fechei aqui, ele sai só para cima. Esse daqui, esse segundo motor sai só para cima. A água só para a parte de cima da louça. E o primeiro motor aqui, ele só para baixo, que é difícil de ver, está lá, ó, aquela roda lá, ó. Então esse daqui joga só para baixo da louça, esse é o primeiro motor, e o segundo só para cima. Então a máquina está aí, está desmontada. Agora o que eu vou fazer? Agora está pronto, só vou fechar aqui. Vou colocar o fusível, mas por enquanto, se quiser usar assim, dá para usar assim, mas é bom sempre uma proteção. Você pode ver que a máquina de lavar louça enxuta para 6 serviços. Coloquei um fusível. Esse fusível eu coloquei para 6 amperes. Na verdade, o motor consome 3 amperes. Mas se por algum motivo esse motor for preso, ele prender a engrenagem dele ali, ele vai consumir muito mais que 6 amperes e vai queimar esse fusível. Isso deve chegar aí mais de 10 amperes, 10, 15, talvez 20 amperes. Chega a derreter, chega a arrebentar o fio. Então, para um fusível de 6 amperes, vai dar bastante segurança. Tá ali o relé. Aqui atrás dessa fita isolante tem 2 diodos. O transformador da fonte, né, que com os diodos faz a fonte. E liguei ali, ó, essa fonte, liguei nos fios que vem para o primeiro motor. E daí a fonte alimenta o relé, tá ligado ali na bobina do relé, os 2 primeiros terminais é a bobina do relé. E depois nos contatos do relé eu liguei fechando como se fosse uma chave, que vem a energia dos fios de entrada do motor, que estão aqui, como eu já mostrei. Então, para você entender melhor, eu fiz um esquema elétrico aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, o motor da máquina vai fornecer energia, não o motor, mas os fios que vêm para o motor da máquina fornecem energia para a fonte de 12 volts. A fonte alimenta o relé, a bobina do relé. O relé atraca. Cada vez que ligar o primeiro motor, o motor original da máquina, então vai atracar o relé. Esse relé vai fechar o contato dele, que está pegando a energia da entrada da máquina ali, do rabicho que entra para a máquina. Então daí passa para o fusível e vai para o segundo motor, que é o motor adaptado.
Então, como eu já falei, esse motor ele consome 3 amperes. Eu coloquei um fusível de 6, porque se eu colocar muito perto de 3, ele pode ficar queimando assim, vai dar muito problema. Então 6 amperes vai dar segurança e não vai queimar a todo momento, todo minuto. Então tá aí o esquema. Vocês podem ver com calma. E a máquina tá aqui, né? A máquina tá aqui. Tem o primeiro motor, a bomba que esvazia a máquina e o segundo motor, que é para dar mais potência na lavagem da máquina. Então, como eu já falei, mais uma vez repito, o primeiro motor, a primeira bomba, lava a louça para a parte de baixo e a parte de cima, como eu já falei, aqui está fechado, que a parte de cima é alimentada pelo segundo motor, segunda bomba. Então, como eu já falei também, fiz um T aqui na entrada da água da bomba de esvaziamento da máquina, que faz a entrada aqui para o segundo motor. Eu falo motor, mas é motor com bomba, né? Bem entendido, motor com bomba. E daí que joga a água para a parte de cima da máquina. A máquina está deitada, né? Ó, seria assim, a máquina está deitada. Então seria assim, a parte de cima da máquina. Então tá aí. E essa saída de água aqui eu não estou utilizando, né? Estou utilizando, cada bomba tem duas saídas de água. Eu utilizo uma de cada uma. Então é isso daí. Está aí a máquina. Ela está deitada, né? A máquina está deitada, ó. Seria assim, mas deitada para poder trabalhar, né? A máquina está deitada, bem entendido, ó. Dê uma olhada assim, a máquina está deitada. Então até o próximo vídeo.